A paz do Senhor para você que está aqui no meu canal, você que está pela primeira vez aqui, se inscreva, né, ative aí o sininho, compartilhe, comente, né, para que esse trabalho possa crescer cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tô aqui, como eu já tinha falado em outra ocasião, eu tô aqui para estar aí comentando, né, sobre esse terceiro trimestre que nós estaremos estudando sobre Atos dos Apóstolos, a revista Shekinah do Ministério de Guapimirim, está trazendo nesse terceiro trimestre um estudo sobre Atos dos Apóstolos. E essa primeira lição, que será dada amanhã, dia 6 de julho, né, de 2025, essa lição ela foi comentada pelo nosso presbítero Robson Gonçalves, que também é historiador, né, professor de ABD, já foi aí coordenador de ABD, enfim, homem de Deus, né, que comentou essa lição. E o título dessa primeira lição como nós já esperávamos, né, é Introdução, né, ao livro de Atos. Nessa primeira lição, como eu já tinha falado, eu não estou aqui para comentar a aula, eu não estou aqui para dar a aula, né, até porque o presbítero Robson, ele já tem uma aula gravada sobre essa primeira lição, e eu vou deixar aqui o link na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar o link para você estar assistindo a aula na íntegra, né? É uma aula bem dinâmica, bem rápida, são 30 minutos de aula, para você que é professor, né? Para você que é aluno, né? Está aí assistindo e se alimentando, né? Se aprimorando cada vez mais, tá? Falando nisso, você que é aluno, sempre leia a sua revista. Leia a sua revista em casa, anote as perguntas, porque isso faz com que o professor fique cada dia melhor. A qualidade do professor sempre melhora quando o aluno traz dúvidas, né? Quando o aluno ele tem as perguntas. Então, quando você lê sua revistinha, anote as perguntas, traz para o seu professor, né? Porque aí o professor, ele já vai entender, poxa, esse aluno é esforçado, e o professor cada dia mais também vai se aprimorando, tá bom? Então, o texto áudio dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, muito conhecido esse versículo, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso aí é o texto áureo. A verdade prática, assim como na igreja primitiva, a propagação do evangelho foi vitoriosa. Também será em nossos dias impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos dos Apóstolos, lógico, capítulo 1, os versículos do 3 ao 8, tá bom? Eu não estarei lendo aqui, mas você que tem a sua revista, né? Essa é a referência da leitura bíblica em classe. O objetivo geral dessa lição, dessa primeira lição, é destacar o papel fundamental do Espírito Santo na expansão do Evangelho. E os objetivos específicos, que são 3, né? Apresentar as características do livro de Atos dos Apóstolos, muito importante isso, as características desse livro. O presbítero Robson vai estar trazendo isso aqui. Expor a estrutura teológica e o propósito do livro de Atos. Enfatizar que todo o dinamismo da igreja só foi possível pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Então nós estaremos vendo, né, esses aspectos dentro dessa primeira lição. Nós vamos ver quando foi escrito, né? Pelos alguns historiadores né? Sempre tem aquele debate da data precisa, né? Mas a gente aí pode, para a gente não errar, nós vamos falar que o livro de Atos foi escrito, né, no iniciozinho da metade do primeiro século, nós podemos dizer assim, para que não haja não, foi em 60, 62, 70, então, enfim, no iniciozinho da metade do primeiro século
Quem escreveu o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver nessa lição, né, as características, né? Aqui no tópico 1, tá aí, vai falar sobre as características dos Atos dos Apóstolos, né, desse livro. Vai falar sobre o autor, não vou falar aqui para você. Você que não sabe quem é o autor, leia a sua revista, vá à escola dominical, para você estar aí, né, interagindo, se alimentando da palavra de Deus, ficando cada dia mais inteligente, porque a palavra de Deus nos deixa cada dia mais inteligentes, tá bom? A data, né, eu já falei aqui, a expansão geográfica, isso tudo tá no tópico 1, né, os subtópicos 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 estão trazendo sobre isso, sobre a expansão geográfica, né, desse livro. Aí no tópico 2 vai falar da estrutura teológica, trazendo aí uma unidade literária entre Lucas e Atos. Olha, eu já dando a dica aí. O propósito da obra lucana, já dei a dica de quem escreveu, né? Qual o propósito dessa obra, por que foi escrita essa obra, por qual propósito, né? Deus faz com que essa obra seja escrita. E no tópico 3, o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eu até diria, algumas pessoas, alguns estudiosos também concordam, que Atos dos Apóstolos deveria ser, o nome desse livro deveria ser Ato do Espírito Santo, porque na verdade os apóstolos atuando pelo poder do Espírito Santo. E aí no tópico 3, como eu já falei, o Espírito Santo, né, ali em Atos, no subtópico 3.1, Atos do Espírito Santo, o comentarista, o presbítero Robson, vai trazer falando sobre os atos, as ações, né, do Espírito Santo e a capacitação pelo Espírito Santo, né? Por que a igreja precisa dessa capacitação? Porque é tão importante, né, a igreja ainda buscar esse batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo nos traz um revestimento de poder e isso envolve capacitação. A igreja precisa entender, né, que ela precisa estar capacitada e isso só vem através do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós veremos todo esse conteúdo nessa introdução que o presbítero Robson vai estar trazendo aí para nós. Ele bebeu de algumas fontes, ele vai estar aqui compartilhando conosco e que você frequente, você seja um aluno assíduo da EBD, que você seja um professor dedicado da EBD, né? E eu aguardo vocês no próximo vídeo.